Agora com a psicóloga Laís Carvalho. Ciúme é o assunto de hoje no Papo de Quinta. Você vai mandando suas mensagens pra gente no nosso WhatsApp. É o 991050400. Tem uma telinha, Laís, sobre características de uma pessoa ciumenta. Vamos soltar na tela pra gente ver? Ó, preste atenção pra ver se você se identifica. Procurar indícios de traição. Tentar controlar alguém. Fazer chantagens e impor punições. Precisa de tudo isso para ser uma pessoa ciumenta ou um só já, já identifica? Às vezes a pessoa tem até uma angústia, só uma angústia, assim, um receio, uma vozinha que fica ali por trás dizendo, ai, se essa pessoa estiver fazendo uma coisa que você não sabe? Então nem necessariamente precisa fazer, preencher esse checklist. Né? A gente sempre fala assim que o ciúme é uma emoção, um sentimento natural, acontece, é normal. Mas a partir de que ponto é notável que passou do limite, Laís, que ficou algo realmente doentio, às vezes, possessivo, né? Bruna, eu acho que essa é uma pergunta muito importante para o público, porque tem uma medida, uma régua, que a gente sabe que algo está prejudicando a gente. Sim. E não é só ciúme, é para qualquer coisa que você esteja vivendo. Quando você nota que aquilo que você está vivendo chega a prejudicar as atividades de vida diária, você não consegue dormir direito, você não come, você não trabalha direito, você não se relaciona direito com as pessoas, se isso começa a prejudicar as áreas da tua vida, então já existe um prejuízo funcional, que a gente chama. Então, isso já é um problema. Né? E às vezes a pessoa para de trabalhar para ficar fazendo fake no Instagram, para seguir, para criar enredo. Então, isso aí... Ou fica monitorando, observando alguns casos de pessoas que colocam um rastreador no carro do outro. Nossa, aí passa realmente do limite da normalidade e vai gerando até um constrangimento a ponto dessa relação chegar ao fim, Sim, né, possivelmente. e coisas muito comuns, como por exemplo, tá onde? Me atende de vídeo. Entendi. Sabe? Manda uma foto Manda de onde foto você de onde você tá. tá, me atende de vídeo, esse tipo de coisa, que também são formas de Gente. controle. E é curioso porque as pessoas fazem isso para evitar perder. Mas olha que engraçado, se eu faço isso com meu parceiro, minha parceira, eu só tenho uma certeza, eu vou perdê-lo. Porque em um momento vai ficar impossível de conviver dentro dessa relação e naturalmente as pessoas que estão ao redor vão entender que aquilo não está bacana, a família já não apoia mais, aí a gente vai adicionando níveis de complexidade, camadas de caos. Né? Então é bem importante, a seguidora estava dizendo, talvez seja uma questão de terapia. Muitas vezes é uma questão de procurar ajuda profissional, para entender a razão pela qual você precisa desse controle tudo. Sem dúvida. Vamos ver aqui mais relatos que chegaram no WhatsApp do Mulher Demais, é o 991050400. Nossa telespectadora Gildes, bom dia, eu tenho sim, até colocou vários M's ali, muito ciúme do passado, do presente. Se manda uma foto, uma mensagem e não vê, não responde, eu fico muito furiosa, demais. Ó, já tem aí indícios disso que você falou há pouco, né, Laís? Espero que a nossa telespectadora tenha ouvido com paciência e com cuidado, com atenção. Já é um sinal de alerta aí nesse caso? Gil estava contando que ela fica muito furiosa. Furiosa, né? Porque provavelmente na cabeça dela já se estruturou muitas cenas de coisas terríveis, né? Só que essas cenas estão dentro da cabeça. Só que o corpo não sabe que aquilo está só dentro da cabeça. A gente imagina que essas situações estão acontecendo, a gente não dá a oportunidade de repente, lembrar que pensamentos são só pensamentos. Mas quando a gente faz esse movimento de buscar, de vasculhar, de checar, de ficar insegura porque o outro não responde, a gente cria uma atmosfera de tensão que impede que a pessoa fique tranquila. Né? E essa atmosfera de tensão, óbvio, não é uma coisa que provavelmente ela não escolhe viver assim, ela não quer viver assim. Mas a partir de hoje, entendendo que essa fúria, essa raiva deve estar escondendo alguma coisa lá de trás, por que de toda essa insegurança, por que de todo esse medo de repente do parceiro não responder, e isso precisa ser investigado melhor, porque com certeza está associado a algo que de repente não foi cuidado lá atrás. Às vezes era uma relação que você já viveu que foi muito abusiva, que foi muito difícil, onde a outra pessoa efetivamente te traiu, fez uma coisa ruim contigo e aí te impede de viver neste presente. A gente estava falando a respeito de viver no passado,
tira a condição de você construir um futuro, porque veja, é presente, eu estou no passado, que futuro eu vou construir? É verdade, Né? sem Então, dúvida. se eu estou com muita raiva, se eu estou brava, se eu estou ansiosa, se eu crio o cenário, se eu crio o problema para a circunstância, como é que eu vou conseguir construir um futuro de qualidade dentro dessa relação? Por isso que a gente precisa se autorresponsabilizar nesse sentido, esse crescimento ele é necessário. Ela dividiu isso com a gente, mas ela comunicar essas sensações ao parceiro é importante, Laís? Sim. Não que o parceiro vá ter, de certa forma, alguma responsabilidade. Você falou lá no bloco anterior sobre o quanto a pessoa precisa lidar individualmente com essas sensações. Sim. Mas comunicar isso ao parceiro é importante? Sim, muito. Porque nós precisamos reconhecer a nossa humanidade. Então, a gente é falho. Às vezes, nós vamos ter sentimentos nada nobres, né? Porque o ciúme ele não chega a ser uma emoção é a reação fisiológica, né? O ciúme causa raiva, tristeza, isso são as emoções. Sim. O sentimento é a explicação que a gente dá para as emoções que a gente sente. Então, a Bruna saiu, minha amiga, eu posso sentir ciúme dos amigos também, né, gente? E aí eu fico brava porque ela não me chamou, né? Então, o que eu entendo, a Bruna não gosta de mim. Esse é o sentimento. Eu me sinto excluída, eu me sinto mal. Então, esse simbolismo que eu estou dando é este que precisa ser cuidado e tratado, né? E aí talvez em terapia, conversando com pessoas mais velhas, se ferramentando de leituras de autodesenvolvimento, isso é importante. Agora, comunicar para o outro o meu limite também é importante. Não que o outro vai conseguir mudar o contexto da sua cabeça, esse é o trabalho de um profissional. Porque essa cabeça que está inundada de enredos muito, muito difíceis, muitas histórias ruins, né, que a cabeça da gente conta, o outro não vai conseguir interferir, né? Porque ele teria que fazer os comportamentos que lhe deixem em paz. Sim. Então, e aí a individualidade do outro também, Sim, o interesse. A essência, né? Mas comunicar, tipo, olha, eu me sinto muito insegura quando você sai, eu quero trabalhar isso em mim, eu gostaria, como é que você poderia me ajudar nesse sentido? Porque às vezes o outro pode ajudar, às vezes financeiramente, né? Vou te ajudar a pagar uma terapia, ou às vezes a outra pessoa pode te dizer, pode fazer menos comportamentos que ativem a gente, né? Deixem a gente assim, estressada. Então, se a outra pessoa está sempre indisponível, atender um pouco mais o telefone, fazer esses movimentos do CD, mas que não tolham a individualidade, entende? Sim. Isso é uma coisa importante. Mas, lógico, quem sente precisa comunicar, mas precisa entender que esta sensação, este sentimento precisa ser trabalhado, desenvolvido através dessas estratégias, leituras, escutar podcasts. A gente tem podcasts incríveis hoje, gente, de vários profissionais. Então, se informar. Se você não tem condição de ir a um psicólogo, se informar, ler. O conhecimento, ele está aí, ele pode ser acessível. Sem dúvida. Vamos soltar aqui mais uma pergunta que chegou aqui no WhatsApp. É missão nossa aqui no Mulher Demais, inclusive, né, Laís? Sim. Trazer essas informações. Exatamente. Bom dia, eu me chamo Lucicleide, moro em Alhandra. Graças a Deus não tenho ciúme de ex, porque passado é passado. Olha Gostei. O que mais? Deixa eu ver aqui mais uma dúvida ou relato que chegou no nosso WhatsApp. Bom dia, Bruna. Esse negócio de ciúmes é uma patologia. O ideal é fazer terapia para não tornar um relacionamento sem confiança. Vamos lá, Laís? Pode ser patologia? Pode chegar a ser doença mesmo? Sim, muito facilmente. Inclusive porque o mecanismo do ciúme, ele entra dentro de um espaço que é muito doloroso e já muito adoecido quando você começa a fazer checagens, verificações, às vezes pode envolver perseguições, né? Às vezes pode envolver contratar profissionais para seguir as pessoas. Então, assim, a gente tem um nível patológico que não necessariamente precisa chegar nesse grau, mas lembrando, pessoal, se passou a impactar áreas importantes da sua vida, sono, alimentação, trabalho e as relações, não precisa ser nem todas essas áreas, mas começou a impactar, a gente já precisa trabalhar na resolução disso, porque para desenvolver o nível patológico, assim, que realmente traz inúmeros prejuízos, não demora muito. Né? Porque é uma coisa que se retroalimenta facilmente. E aí, qualquer coisa que o outro faça, qualquer coisa que o outro passe a fazer, torna-se muito medonho. Então, eu não consigo suportar nada que o outro faz. E aí, naturalmente, quando o outro está se sentindo encurralado, o que ele faz? Se desconecta, se distancia, não tem paciência. Então, dá todos os sinais contrários, o que vai colaborar com aquilo que a gente já estava pensando. Então, ele não gosta de mim.
eu vou lá e ele tá com outra pessoa, e eu começo a encher o saco da outra pessoa, eu começo a criar estratégias, eu começo a tratar a pessoa friamente, e aí a outra pessoa vai me devolver esse tratamento de uma maneira, assim, até inconsciente. Eu preciso me proteger dessa pessoa que me ameaça. Exato. E aí a gente criou o problema, o problema maior, né? Que é uma pessoa vai retroalimentar a dor da outra, e isso... Não dá, né? Não sustenta a relação de forma nenhuma, né? Não. Vou deixar aqui o Instagram de Laís, @soulaísc. Renderia aqui, ó, mais o restante do programa inteiro e mais outros, inclusive. Ciúme sempre rende, né? Mas certamente muitos aprendizados e muitas reflexões, sobretudo, né? Para você, autorreflexões. Pense nisso, então. Obrigada, viu, Laís, pela participação sempre brilhante. Adorei. Obrigada, Um pessoal. cheiro, Bom até dia. mais.